Você já parou para pensar no privilégio que temos de abrir a Bíblia a qualquer momento, ler suas palavras e compartilhar seus ensinamentos livremente? Para muitos de nós, a Bíblia está acessível em casa, no celular, em aplicativos e até em versões de áudio. Mas para milhões de pessoas ao redor do mundo, isso não é apenas impossível, é ilegal e extremamente perigoso. Imagine viver em um país onde apenas possuir uma Bíblia pode levar você à prisão, a sessões de tortura ou até mesmo à execução. Lugares onde ser cristão significa arriscar a própria vida todos os dias. Onde se reunir para ler a palavra de Deus deve ser feito às escondidas, em porões escuros ou até mesmo em florestas, longe dos olhos do governo e das autoridades. Mas por que isso acontece? O que há na Bíblia que faz com que certos regimes políticos e governos a vejam como uma ameaça? A resposta pode chocar você. Em muitas dessas nações, a religião oficial não permite outras crenças, e a Bíblia é vista como um livro perigoso, que pode desafiar o controle do Estado ou da ideologia dominante. Em outros casos, a perseguição acontece porque líderes temem que as Escrituras possam inspirar as pessoas a questionar suas leis e buscar liberdade. No vídeo de hoje, vamos revelar 7 países onde a Bíblia é proibida e mostrar como é a vida daqueles que ousam desafiar essas leis. Você vai descobrir quais são esses países, porque a Bíblia é banida neles e o que acontece com aqueles que insistem em seguir sua fé. E o mais impressionante, vamos falar sobre os cristãos que continuam a espalhar a palavra de Deus, mesmo diante de ameaças reais de prisão, perseguição e morte. Se você valoriza a liberdade religiosa e acredita na importância da Bíblia, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. O seu apoio faz toda a diferença para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, muitos não fazem ideia do que realmente acontece nesses lugares. Agora, vamos juntos conhecer esses países e entender por que, em pleno século XXI, a Bíblia ainda é um livro proibido em várias partes do mundo. 1. Coreia do Norte, o país mais hostil ao cristianismo. A Coreia do Norte é o país onde os cristãos enfrentam a mais extrema perseguição religiosa. O regime liderado por Kim Jong-un não tolera qualquer forma de religião, pois vê a fé como uma ameaça direta ao culto obrigatório à família Kim, que governa o país há mais de 7 décadas. Na Coreia, o cristianismo é tido como um crime de Estado. No país, qualquer prática religiosa que não seja o culto ao líder supremo é considerada traição. O governo impõe uma vigilância extrema sobre seus cidadãos, utilizando um sistema de denúncias onde vizinhos, colegas de trabalho e até familiares são incentivados a relatar qualquer comportamento suspeito. Se uma pessoa for descoberta possuindo uma Bíblia, participando de uma reunião cristã ou até mesmo orando, pode ser presa imediatamente. O regime norte-coreano classifica o cristianismo como uma ideologia ocidental perigosa, acusando os cristãos de serem espiões a serviço de países inimigos. Colocados em campos de trabalho forçado e execuções. Os cristãos pegos praticando sua fé podem ser enviados para campos de trabalho forçado, conhecidos como Kan-Lee-soo. Esses campos são comparáveis aos antigos campos de concentração nazistas, onde prisioneiros são submetidos a trabalho escravo, tortura, fome extrema e abusos diários. Estima-se que dezenas de milhares de cristãos estejam presos nesses campos. Há relatos de que prisioneiros são obrigados a trabalhar mais de 15 horas por dia, sem alimentação suficiente, sofrendo punições brutais por qualquer erro. Em alguns casos, cristãos são executados publicamente para servir de exemplo e intimidar outros cidadãos. Cristianismo secreto e Bíblias escondidas. Mesmo sob esse risco extremo, há cristãos na Coreia do Norte que se reúnem em segredo para cultuar a Deus. Eles precisam tomar precauções rigorosas, como memorizar trechos da Bíblia para não serem pegos com livros sagrados, realizar reuniões em voz baixa, dentro de casas ou cavernas isoladas, ensinar seus filhos sobre a fé somente quando tiverem certeza de que eles não os denunciarão às autoridades. Além disso, há relatos de missionários e grupos cristãos que tentam enviar Bíblias clandestinamente para dentro do país. Algumas estratégias incluem Bíblias em balões. Organizações cristãs na Coreia do Sul lançam balões com páginas da Bíblia, esperando que caiam em áreas onde possam ser encontradas por cristãos secretos. Bíblias digitais. Pequenos dispositivos eletrônicos contendo a Bíblia são contrabandeados para dentro do país.
Bíblias disfarçadas. Algumas Bíblias são camufladas como livros comuns para evitar a detecção das autoridades. O futuro da Igreja na Coreia do Norte. Apesar de toda a opressão, estima-se que existam entre 200.000 e 400.000 cristãos secretos vivendo na Coreia do Norte. Eles mantêm sua fé viva, mesmo sabendo que qualquer erro pode custar suas vidas. A situação no país não tem sinais de melhora, pois o governo continua a reforçar sua política de repressão religiosa. No entanto, a história tem mostrado que, mesmo sob perseguição, a Igreja de Cristo não é destruída. Pelo contrário, ela se fortalece. 2. Arábia Saudita, um dos países mais rígidos contra o cristianismo. A Arábia Saudita é um dos países mais restritivos do mundo quando se trata da liberdade religiosa. O país segue a Sharia, a lei islâmica, e adota uma interpretação ultraconservadora do islamismo sunita, conhecida como Wahhabismo. Isso significa que qualquer religião diferente do Islã é vista como uma ameaça e, por isso, praticar o cristianismo dentro do país é estritamente proibido. Existe uma proibição da Bíblia e de materiais cristãos. Se na Coreia do Norte a posse de uma Bíblia pode levar à prisão, na Arábia Saudita, qualquer tentativa de importar, vender ou distribuir Bíblias também é ilegal. Não existem livrarias cristãs no país. Aplicativos da Bíblia podem ser bloqueados nas redes de internet sauditas. Missionários estrangeiros podem ser presos e deportados se forem pegos compartilhando o Evangelho. Objetos cristãos, como cruzes, rosários e imagens religiosas, podem ser confiscados nas alfândegas e aeroportos. O governo permite que estrangeiros cristãos que vivem no país pratiquem sua fé dentro de suas casas, mas qualquer tentativa de evangelizar um muçulmano pode levar à prisão e punições severas. Quanto à conversão ao cristianismo, é crime punível com a morte. Na Arábia Saudita, é ilegal um muçulmano se converter ao cristianismo. Segundo a lei islâmica aplicada no país, a apostasia a abandonar o Islã pode ser punida com a morte. Se um saudita decide seguir o cristianismo e for descoberto, ele pode ser preso, torturado ou até executado. Em muitos casos, famílias rejeitam e até ameaçam de morte parentes que se convertem ao cristianismo. Existem relatos de cristãos convertidos que vivem como crentes secretos, escondendo sua fé para não serem perseguidos. Os tribunais sauditas aplicam punições físicas severas, incluindo chibatadas, prisão e até decapitação pública, para aqueles que desafiam as regras religiosas do país. As igrejas são proibidas na Arábia Saudita. Diferente de outros países do Oriente Médio que permitem algumas igrejas para estrangeiros, na Arábia Saudita não há igrejas oficiais. Não há templos cristãos, pois qualquer construção religiosa que não seja muçulmana é proibida. Os cultos cristãos só podem acontecer de forma clandestina, dentro de casas privadas e com extremo cuidado para não serem descobertos. A polícia religiosa, Mutavem, patrulha regularmente o país para garantir que apenas o Islã seja praticado publicamente. Os cristãos que vivem no país, especialmente trabalhadores estrangeiros vindos de países como Filipinas, Índia e Etiópia, se reúnem em segredo para adorar a Deus. Caso sejam descobertos, podem ser presos ou deportados. Quanto à dificuldade dos cristãos sauditas, estima-se que existam pouquíssimos cristãos nativos sauditas, pois a conversão ao cristianismo significa arriscar a vida. Os poucos que existem precisam manter sua fé em segredo, sem poder compartilhar com ninguém. Não podem se casar oficialmente com cristãos, pois o governo só reconhece casamentos islâmicos. São vigiados pelo governo, pois suspeitos de apostasia podem ser interrogados e punidos. Muitos cristãos sauditas acabam fugindo do país, buscando refúgio em nações onde possam viver sua fé livremente. A perseguição ainda pode aumentar? Apesar de algumas reformas promovidas pelo atual príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que tenta modernizar o país, as restrições contra o cristianismo continuam rigorosas. Missionários continuam sendo perseguidos e expulsos. Cristãos sauditas seguem vivendo sua fé em segredo. Nenhuma igreja foi construída no país e as Bíblias ainda são proibidas. A Arábia Saudita continua sendo um dos lugares mais hostis para os cristãos e a liberdade religiosa ainda está longe de ser uma realidade. 3. Irã, um dos países mais perigosos para os cristãos.
O Irã é um dos países mais hostis ao cristianismo no mundo islâmico. O governo segue uma rígida interpretação do Islã xiita, onde qualquer religião diferente do Islã é vista como uma ameaça ao regime. A Constituição iraniana até reconhece algumas minorias religiosas, como cristãos armênios e assírios, mas esses grupos são fortemente monitorados e limitados. No entanto, a maior perseguição acontece contra muçulmanos que se convertem ao cristianismo, que são considerados apóstatas e podem até ser condenados à morte. As Bíblias são proibidas no Irã. A posse de uma Bíblia no Irã é ilegal se estiver escrita em persa, farsi, a língua oficial do país. O governo teme que a Bíblia influencie muçulmanos a se converterem ao cristianismo. A importação e distribuição de Bíblias são estritamente proibidas. Se uma pessoa for pega com uma Bíblia em persa, pode ser presa e interrogada. Bíblias digitais também são monitoradas, e sites cristãos costumam ser bloqueados. Alguns grupos cristãos tentam contrabandear Bíblias para dentro do Irã de forma clandestina. Missionários usam métodos criativos, como esconder Bíblias dentro de pacotes comuns ou distribuí-las digitalmente por aplicativos criptografados. Sobre a conversão ao cristianismo, é um crime grave no Irã. No Irã, um muçulmano que se converte ao cristianismo é considerado um traidor. A apostasia, abandonar o Islã, pode ser punida com prisão, tortura e até a pena de morte. Se um ex-muçulmano for descoberto como cristão, pode ser preso imediatamente. Juízes islâmicos podem sentenciá-lo à morte por enforcamento ou execução pública. Famílias costumam rejeitar, ameaçar ou até matar parentes que se convertem ao cristianismo. Por causa disso, cristãos ex-muçulmanos vivem na clandestinidade, mantendo sua fé em segredo. Igrejas são alvos do governo. As poucas igrejas cristãs que existem no Irã são rigidamente controladas pelo governo. Igrejas históricas, como as armênias, só podem realizar cultos na sua própria língua, proibindo o uso do persa para impedir conversões. Igrejas domésticas, pequenos grupos que se reúnem secretamente em casas, são frequentemente invadidas pela polícia secreta. Pastores e líderes cristãos são presos, interrogados e, muitas vezes, torturados. As igrejas que tentam evangelizar muçulmanos são fechadas imediatamente e seus líderes podem ser condenados a longas penas de prisão. Quanto à perseguição aos cristãos no Irã, a perseguição no Irã tem aumentado nos últimos anos. Algumas das formas mais comuns de repressão incluem monitoramento de cristãos secretos. O governo usa escutas telefônicas, câmeras e informantes para encontrar cristãos. Prisões e torturas. Cristãos são frequentemente presos sem motivo formal e sofrem torturas nas prisões. Sentenças de longa duração. Pastores presos podem ser condenados a 10, 15 ou até 20 anos de prisão por crimes contra a segurança nacional. Mesmo diante dessa perseguição extrema, o número de cristãos no Irã tem crescido de forma impressionante. Estima-se que haja entre 800 mil e 1 milhão de cristãos secretos no país e muitos muçulmanos estão se convertendo, mesmo sabendo dos riscos. E o cristianismo está crescendo no Irã? Mesmo sob intensa perseguição, o Irã tem visto um crescimento surpreendente do cristianismo. Muitos iranianos têm encontrado a fé cristã através de sonhos e visões com Jesus. Pequenas igrejas domésticas continuam a crescer, apesar do risco constante de prisão. Ex-muçulmanos que se convertem relatam experiências sobrenaturais e milagres, o que tem atraído ainda mais pessoas para o cristianismo. O governo iraniano tenta controlar essa situação com mais repressão e censura, mas o número de cristãos secretos continua aumentando. 4. Afeganistão, um dos lugares mais perigosos para os cristãos. O Afeganistão é um dos países mais hostis ao cristianismo no mundo. Com o retorno do Talibã ao poder em 2021, a situação dos cristãos se tornou ainda mais perigosa. Não há liberdade religiosa no país, e qualquer pessoa descoberta como cristã pode ser presa, torturada e até executada. A lei islâmica, Sharia, é aplicada com rigor extremo, e a conversão do Islã para o cristianismo é considerada um crime de apostasia, punível com a morte. Isso significa que os poucos cristãos no país precisam viver completamente na clandestinidade. A posse de uma Bíblia pode significar pena de morte. Ter uma Bíblia no Afeganistão é extremamente perigoso. Bíblias físicas são proibidas,
e se alguém for encontrado com uma, pode ser condenado à morte. Bíblias digitais também são alvos de vigilância, pois o Talibã monitora celulares e redes sociais para identificar cristãos. Evangelizar é impossível, pois qualquer tentativa de compartilhar a fé cristã pode levar à execução imediata. Os cristãos afegãos dependem de formas secretas de acessar a palavra de Deus, como aplicativos criptografados e transmissões clandestinas por rádio. Os cristãos são caçados pelo Talibã. Desde que o Talibã reassumiu o controle do Afeganistão, a perseguição aos cristãos se intensificou brutalmente. Cristãos secretos precisam mudar constantemente de lugar para evitar serem descobertos. O Talibã tem listas de pessoas suspeitas de serem cristãs e as persegue sistematicamente. Se uma pessoa for denunciada como cristã, pode ser executada publicamente ou apedrejada. Por causa dessa repressão extrema, muitos cristãos tentam fugir do país. Alguns conseguem escapar para países vizinhos, mas muitos são capturados antes mesmo de cruzar a fronteira. As igrejas são inexistentes no Afeganistão. Diferente de outros países onde há algumas igrejas oficiais, no Afeganistão não existe nenhuma igreja cristã reconhecida pelo governo. Não há templos cristãos e qualquer reunião religiosa pode resultar em morte. Cristãos só podem cultuar secretamente, dentro de suas casas, muitas vezes sozinhos. O Talibã monitora estrangeiros e qualquer um que for suspeito de cristianismo pode ser deportado ou preso. O pequeno número de cristãos afegãos que existem precisam ser extremamente discretos, pois a descoberta de sua fé pode levar à morte instantânea. A conversão ao cristianismo é um crime mortal. Ser muçulmano e se tornar cristão é uma sentença de morte no Afeganistão. A lei islâmica determina que um ex-muçulmano deve ser executado. Famílias denunciam parentes que se convertem, pois temem represálias do Talibã. Cristãos convertidos são mortos por suas próprias famílias para preservar a honra. Por isso, cristãos ex-muçulmanos precisam viver em completo segredo, sem poder confiar nem mesmo em seus familiares mais próximos. Então, como os cristãos sobrevivem no Afeganistão? A vida dos cristãos no Afeganistão é extremamente difícil, mas mesmo sob perseguição, a fé continua crescendo. Eles se reúnem em grupos muito pequenos ou adoram sozinhos. Muitos dependem de transmissões cristãs de rádios clandestinas para ouvir mensagens do Evangelho. Outros conseguem acesso à Bíblia através de celulares com sistemas de segurança avançados. O número de cristãos no Afeganistão é pequeno, mas eles permanecem firmes, mesmo sabendo que podem perder suas vidas por sua fé. 5. Somália, uma nação onde o cristianismo é perseguido com brutalidade. A Somália é uma das nações mais perigosas do mundo para os cristãos. O país é predominantemente muçulmano, e o cristianismo é visto como uma ameaça direta ao Islã, sendo severamente proibido. O governo da Somália é amplamente controlado por grupos extremistas islâmicos como o Al-Shabaab, que considera qualquer prática religiosa fora do Islã como um ato de traição. A perseguição e violência contra cristãos. Em um país onde o Al-Shabaab tem grande influência, os cristãos são regularmente perseguidos e mortos. Esses extremistas veem o cristianismo como um inimigo direto à sua versão do Islã. As consequências de ser pego com uma Bíblia ou sendo identificado como cristão são extremamente graves. Ser encontrado com uma Bíblia pode levar à execução pública. Os cristãos que se convertem ao cristianismo podem ser executados por suas próprias famílias ou por grupos terroristas. As igrejas clandestinas são alvo constante de ataques. A milícia extremista Al-Shabaab realiza frequentes operações para caçar cristãos e destruir qualquer lugar de adoração. Por causa dessa constante ameaça de morte, os cristãos na Somália devem viver sua fé em total segredo. Muitas vezes, eles praticam sua religião de forma muito discreta, sem sequer confiar em membros da própria família. Quantos aos cristãos secretos da Somália? Os cristãos somalis não podem se reunir publicamente nem mesmo em pequenas casas de oração, pois a detecção de uma reunião cristã pode resultar em morte imediata. A prática religiosa deve ser realizada isoladamente e com muito cuidado para evitar ser descoberta. Eles mantêm sua fé escondida, se reunindo em pequenos grupos ou até sozinhos para adorar. A posse de materiais cristãos, como Bíblias e literatura religiosa, é extremamente perigosa.
Se alguém for encontrado com esses materiais, pode ser severamente punido, incluindo a pena de morte. O governo e grupos extremistas monitoram constantemente as atividades de cristãos secretos, e qualquer ação que pareça suspeita pode ser vista como um crime grave. Além disso, muitos cristãos vivem com medo constante de que sua fé seja descoberta por vizinhos ou membros da família. Se isso acontecer, eles podem ser rejeitados ou até mortos. As ameaças de morte diretas. Na Somália, os cristãos ex-muçulmanos enfrentam a maior ameaça. A conversão do Islã para o cristianismo é vista como apostasia, o que é considerado um crime grave sob a lei islâmica. A apostasia é punível com a morte, e cristãos convertidos, se descobertos, podem ser executados publicamente, muitas vezes de maneira brutal. Famílias e comunidades frequentemente denunciam cristãos para o Al-Shabaab, e muitas vezes são forçadas a esconder sua fé para proteger a vida de seus filhos e parentes. Esses cristãos vivem em um estado constante de medo, sem a liberdade de professar sua fé abertamente. Sobre a influência do Al-Shabaab. O Al-Shabaab, grupo extremista islâmico que controla uma grande parte do território da Somália, exerce um poder significativo sobre a vida dos cristãos no país. Este grupo não apenas mata cristãos, mas também destrói qualquer vestígio de práticas cristãs. Igrejas clandestinas, bíblias e símbolos religiosos são alvos constantes de ataques. A presença do Al-Shabaab torna a vida dos cristãos somalis ainda mais perigosa, pois eles operam com total impunidade e visam ativamente cristãos que se reúnem secretamente ou tentam evangelizar. Os cristãos somalis que são pegos em atos de adoração ou até mesmo em expressões pequenas de fé podem ser executados sumariamente ou enviados para campos de prisioneiros onde enfrentam tortura. As igrejas não existem na Somália. Devido à intensa perseguição, não há igrejas cristãs oficiais ou públicas na Somália. Qualquer tentativa de estabelecer uma igreja seria imediatamente destruída pelos grupos extremistas. Não existem templos ou espaços religiosos abertos para a prática cristã. Os cristãos que vivem na Somália devem encontrar maneiras alternativas de praticar sua fé, o que muitas vezes significa reuniões em segredo, sem qualquer visibilidade pública. Muitos cristãos não têm acesso à Bíblia, e mesmo os meios digitais de acesso à Palavra de Deus são extremamente arriscados e podem ser monitorados. O crescimento do cristianismo na Somália. Embora a perseguição seja extrema, o cristianismo tem visto um crescimento furtivo na Somália. Alguns cristãos se convertem por meio de transmissões de rádio cristãs clandestinas ou relatos de sonhos e visões, que são uma maneira de Deus alcançar muitos somalis em sua jornada espiritual. Muitos cristãos somalis se convertem em segredo, sem revelar sua fé a outros, pois isso colocaria suas vidas em risco. Organizações missionárias tentam alcançar os somalis através de meios indiretos, como programas de rádio e serviços de assistência humanitária. 6. Maldivas, um paraíso turístico com legislação rígida contra o cristianismo. As Maldivas são mundialmente conhecidas como um destino turístico paradisíaco, com suas praias de areia branca, águas cristalinas e resorts luxuosos. No entanto, por trás desse cenário tropical, o país aplica uma das legislações mais rígidas contra o cristianismo e qualquer religião que não seja o Islã. Apesar da aparência de um paraíso moderno, as Maldivas são extremamente conservadoras em questões religiosas, com severas consequências para aqueles que se desviam da fé islâmica. O Islã é a religião oficial das Maldivas. O Islã é a única religião oficialmente reconhecida nas Maldivas, e a Constituição do país exige que todos os cidadãos sejam muçulmanos. A prática de outras religiões é estritamente proibida, incluindo o cristianismo, e os maldívios não podem adotar ou praticar nenhuma fé que não seja o Islã. Qualquer tentativa de converter alguém ao cristianismo ou de pregar fora da fé islâmica é vista como um crime grave. O governo maldívio considera o cristianismo uma ameaça à sua identidade religiosa e social, e as leis são rigorosamente aplicadas para manter essa unidade religiosa. Existe a proibição de material cristão. A posse de qualquer material cristão, incluindo Bíblias, é ilegal nas Maldivas. O governo exerce vigilância rigorosa sobre a entrada e circulação de livros, folhetos, Bíblias e até recursos digitais que envolvam cristianismo. Se um cidadão maldívio for pego com esses itens, as consequências são severas. A posse de uma Bíblia pode resultar na perda da cidadania.
Isso significa que qualquer cidadão maldívio pego com uma Bíblia pode ser expulso do país e despojado de seus direitos civis. Se um turista estrangeiro for pego com materiais cristãos, ele pode ser deportado imediatamente. Se a pessoa for um residente permanente, sua permissão de residência pode ser cancelada e ela será forçada a deixar o país. Tentativas de disseminar a fé cristã podem resultar em prisão, tortura e até executação. Quanto à prática do cristianismo, é um crime passível de severas consequências. A prática do cristianismo é completamente proibida nas Maldivas, e os cristãos que vivem no país devem esconder sua fé para evitar punições severas. Qualquer cristão que seja pego participando de cultos ou manifestando sua fé publicamente enfrenta execução, prisão ou punições extremas. Reuniões secretas de cristãos são extremamente arriscadas, pois qualquer denúncia pode resultar em graves consequências. A evangelização e a conversão ao cristianismo são tratadas como crimes contra a ordem pública, e quem tentar converter outros ao cristianismo pode ser severamente punido. Além disso, muitos cidadãos maldívios que se convertem ao cristianismo enfrentam forte perseguição de suas famílias e comunidades, com a possibilidade de serem deserdados ou expulsos. A liberdade religiosa nas Maldivas. As Maldivas são um dos países onde a liberdade religiosa é inexistente. O Estado exige que todos os cidadãos sigam a fé islâmica, e as autoridades vigiam com atenção qualquer manifestação religiosa fora do Islã. Além disso, a Constituição do país obriga que todos os cidadãos maldívios sejam muçulmanos e proíbe qualquer outra fé, incluindo o cristianismo. Aqueles que se convertem ao cristianismo ou a qualquer outra religião podem enfrentar punições severas e podem ser tratados como traidores do Estado. O cristianismo está ausente nas escolas e na sociedade. Não existem igrejas cristãs ou templos abertos ao público, e qualquer tentativa de estabelecer uma igreja cristã é imediatamente reprimida. Sobre as igrejas e cultos cristãos. Devido à proibição severa de qualquer culto fora do Islã, não há igrejas ou cultos cristãos oficiais nas Maldivas. O governo não permite a construção de lugares de adoração para cristãos, e qualquer tentativa de estabelecer uma igreja seria rapidamente interrompida. Cristãos nas Maldivas vivem sua fé secretamente e se reúnem de maneira furtiva, muitas vezes em locais privados e ocultos. Se forem descobertos, correm o risco de serem presos, torturados ou até mortos. Qualquer tipo de pregação ou ensino cristão é imediatamente punido. Cristãos estrangeiros também enfrentam grandes restrições. Mesmo sendo turistas ou residentes temporários, não podem se reunir abertamente para orar ou participar de cultos cristãos. Consequências severas para cristãos convertidos. Na Somália, a conversão ao cristianismo é considerada um ato de apostasia, e como em muitos outros países com leis islâmicas rigorosas, isso é tratado como um crime. Os cristãos convertidos podem enfrentar pena de morte. Eles podem ser forçados a esconder sua fé ou deixar o país se forem descobertos. Em alguns casos, famílias maldívias que descobrem que seus filhos ou parentes se converteram podem denunciá-los às autoridades ou até punir severamente os próprios membros da família. Quanto ao crescimento do cristianismo nas Maldivas. Apesar da dura repressão, o cristianismo continua a crescer lentamente nas Maldivas, mas de maneira muito furtiva e secreta. Muitos cidadãos maldívios têm acesso a recursos digitais de forma clandestina e, ao longo do tempo, uma pequena comunidade de cristãos secretos tem surgido, embora com grande risco. O governo maldívio tem extrema vigilância sobre a internet e as redes sociais, e qualquer atividade suspeita de promoção do cristianismo é monitorada. Isso inclui, por exemplo, grupos de oração online ou sites religiosos. 7. Eritreia, a Coreia do Norte da África e a repressão religiosa. A Eritreia é um país que frequentemente é comparado à Coreia do Norte devido ao seu regime altamente repressivo. No cenário religioso, a situação é extremamente difícil para os cristãos. O governo eritreu é totalitário e controlado por um regime que persegue violentamente qualquer forma de religião que não seja de sua aprovação. A liberdade religiosa é severamente limitada, e a prática do cristianismo é rigidamente controlada e monitorada. O controle estatal das religiões. A Eritreia permite a existência de algumas igrejas, mas apenas as que estão sob o controle do governo.
Apenas as igrejas cristãs ortodoxas, luteranas e católicas têm permissão para operar de maneira oficial. Todas as outras denominações, incluindo protestantes evangélicos e igrejas pentecostais, são consideradas ilegais. Qualquer cristão que pertença a uma igreja não reconhecida pelo Estado é considerado um criminoso. Os cristãos não podem praticar sua fé livremente. A igreja precisa operar com a aprovação do governo, e isso significa que a autonomia religiosa é completamente comprometida. As prisões e tortura de cristãos. Os cristãos na Eritreia enfrentam uma perseguição brutal. Quando as autoridades descobrem alguém praticando sua fé fora dos limites permitidos, a prisão é quase certa, e as condições de encarceramento são extremamente duras. Prisões sem julgamento são comuns para os cristãos que praticam sua fé secretamente. Muitas vezes, as autoridades os mantêm em celas superlotadas, sem acesso a alimentos adequados, cuidados médicos ou condições mínimas de higiene. Em muitos casos, os cristãos são submetidos à tortura física e psicológica nas prisões, a fim de forçá-los a renunciar à sua fé. Algumas igrejas clandestinas e grupos de cristãos são alvos de invasões e prisões. A falta de um sistema judicial justo significa que essas detenções muitas vezes ocorrem sem qualquer tipo de processo legal ou possibilidade de defesa. Sobre o condicionamento e trabalho forçado. Além das prisões, muitos cristãos são enviados para campos de trabalho forçado. Nestes campos, as condições de vida são inumanas, com jornadas de trabalho extenuantes, falta de alimentação adequada e uma completa ausência de direitos humanos. Os cristãos que são enviados para esses campos muitas vezes enfrentam abusos constantes, incluindo tortura psicológica, e têm sua dignidade completamente desrespeitada. Mesmo após passarem anos em cativeiro ou trabalho forçado, muitos cristãos nunca recebem um julgamento adequado ou a possibilidade de uma defesa legal. Existem as igrejas clandestinas e a perseguição diária. Devido à proibição de várias denominações cristãs, muitos cristãos eritreus formam igrejas clandestinas e se reúnem secretamente em casas, em florestas ou em qualquer lugar onde possam evitar a detecção pelas autoridades. Essas igrejas operam com grande risco e os cristãos que participam dessas reuniões vivem com medo constante de serem descobertos. Se a polícia ou militares os pegarem em flagrante, os cristãos podem ser detidos e presos. As reuniões clandestinas de oração são uma forma de resistência, mas também são um ato de extrema coragem diante da possibilidade de uma repressão violenta. Os líderes religiosos de igrejas clandestinas, como pastores e ministros, são frequentemente os alvos principais das autoridades, e muitos deles acabam presos ou forçados a se esconder. A fuga e refúgio. Dada a severidade da perseguição religiosa na Eritreia, muitos cristãos tentam fugir do país em busca de segurança. No entanto, fugir da Eritreia é extremamente perigoso, pois os fugitivos podem ser capturados e forçados a retornar ao país, onde enfrentam punições ainda mais severas. Além disso, muitos refugiados eritreiros enfrentam riscos de perseguição em países vizinhos, onde podem ser detidos ou rejeitados. A travessia clandestina para países vizinhos como o Sudão ou a Etiópia é uma jornada arriscada, onde muitos cristãos são capturados ou mortos no processo. Aqueles que conseguem escapar para outros países podem encontrar refúgio em campos de refugiados, mas ainda assim enfrentam uma luta constante pela sobrevivência e pela liberdade religiosa. A situação atual e as reações internacionais. A situação na Eritreia tem atraído preocupação internacional, e organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, frequentemente denunciam a repressão religiosa no país. No entanto, o governo eritreio continua a negar qualquer violação de direitos humanos e não mostra sinais de flexibilizar sua política religiosa. Organizações internacionais têm tentado pressionar o governo da Eritreia para que permita maior liberdade religiosa, mas as autoridades ignoram as críticas internacionais e continuam com a repressão implacável. As sanções internacionais contra o governo de Eritreia também não parecem ter surtido efeito na mudança da situação, pois o regime continua fortemente centrado em seu controle autoritário. A realidade enfrentada pelos cristãos em países onde a Bíblia é proibida é algo profundamente angustiante e chocante. Esses países, como a Coreia do Norte, Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, Somália, Maldivas, Eritreia e outros, estão entre os lugares mais hostis à liberdade religiosa no mundo.
A repressão que enfrentam vai além da mera censura ou proibição, atingindo níveis extremos de tortura, prisão e até mesmo execução. A perseguição religiosa é uma realidade dolorosa para milhões de cristãos, que, muitas vezes, são forçados a viver suas vidas em segredo, com medo constante de serem descobertos e punidos por sua fé. Em países como a Coreia do Norte, a Bíblia é considerada uma ameaça ao regime, e aqueles que ousam praticar o cristianismo enfrentam torturas e execuções sumárias. Em lugares como a Arábia Saudita e o Irã, ser cristão ou converter-se ao cristianismo é tratado como um crime grave, com punições severas, incluindo a prisão e até a morte. Esses cristãos vivem em condições extremas, onde a liberdade de expressão religiosa é quase inexistente. As igrejas clandestinas e os cultos secretos são a única forma de praticar a fé em muitos desses países, e isso traz consigo um risco constante. A perseguição religiosa não é algo do passado. É uma realidade que ainda está acontecendo todos os dias, em locais que muitas vezes são ignorados pelo resto do mundo. Entretanto, apesar da repressão e das adversidades, a fé e a resistência dessas pessoas são extraordinárias. Muitos cristãos nesses países continuam a pregar a palavra de Deus, arriscando suas vidas para compartilhar sua crença com outros, sabendo que a perseguição é iminente. Eles demonstram um compromisso inabalável com sua fé, algo que deve ser profundamente respeitado e admirado. Por isso, é crucial que continuemos a aumentar a conscientização sobre essas situações, apoiar as organizações de direitos humanos e orar por esses irmãos e irmãs em Cristo que estão sendo perseguidos. Devemos, também, apoiar políticas internacionais que incentivem o respeito à liberdade religiosa e pressionar os governos desses países para que respeitem o direito fundamental de todo ser humano, a liberdade de acreditar e praticar a fé de sua escolha. Em última análise, esses cristãos nos ensinam uma lição profunda sobre coragem, fé e perseverança. Eles enfrentam um mundo onde a liberdade religiosa é um luxo distante, mas ainda assim, sua fé permanece firme. Que possamos lembrar e orar por eles e, de alguma forma, fazer a diferença, seja compartilhando suas histórias, apoiando causas humanitárias ou buscando justiça para aqueles que sofrem por sua fé.